Olá, saudações a todos e a todas. Sou Eliane Lima, graduada em História, professora, especialista em metodologias do ensino de História e atualmente sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História, Culturas e Espacialidades pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Inicialmente, quero agradecer pela oportunidade de estar participando da 8ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica do Porto, onde apresento a vocês um breve recorte dos estudos que estou desenvolvendo em minha pesquisa de dissertação do mestrado. O título, Livro Didático e o Ensino de História, Embates e Possibilidades, trata-se de um pequeno ajuste, da qual tem o propósito de evidenciar uma das maiores políticas públicas desenvolvidas no Brasil, conhecido como Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD. Esse programa foi criado em 1985 com o objetivo de avaliar, indicar, comprar e distribuir o livro didático. E desde então passou por várias transformações. Uma dessas transformações também, que eu vou destacar, foi em 2017, passando a incorporar no programa não só o livro, mas também o material didático. Então, em 2017, durante o governo do ex-presidente Michel Temer, esse programa passou a avaliar, a indicar, a comprar e a distribuir não só o livro didático, mas também materiais escolares. E desde então vem suscitando uma série de debates dentro do cenário nacional, da qual despertou minha atenção e chamou, um pouco do meu interesse para aprofundar essas discussões de forma crítica, no sentido de analisá-lo não puramente no seu viés de natureza econômica, porque não há como negar, mas principalmente como política pública. O fato é que esse programa, conforme já coloquei, ele possui um caráter visivelmente econômico, ocupando aí numa posição de investimento público a terceira posição, mas o propósito é discutir esse programa a partir dessa sua natureza política, no sentido de não só aprovar, avaliar, mas também de oferecer o acesso a milhares de estudantes e professores dentro do país. Então, o propósito de fato é fazer essa discussão e essa análise a partir desse olhar, dessa política pública de desenvolvimento e investimento e que propicia esse acesso democrático aos livros e aos materiais didáticos, de tal forma que em algumas situações e em alguns contextos o livro passa a ser e a ocupar um espaço dentro do universo escolar importante, porque passa a ser um dos principais recursos utilizados, tanto por professores quanto por alunos. Segundo Sissi-Wittekul, o livro didático como um instrumento de trabalho do professor, ele também passa a ser um instrumento de trabalho de alunos. Então, o PNLD, ele avalia, para essas coleções chegar até essas escolas dentro do território nacional, ele vai avaliar os seguintes aspectos: os aspectos conceituais, os aspectos pedagógicos, os aspectos jurídicos, mas não os aspectos teóricos, Dentro desses aspectos que são colocados em editais e que essas editoras se lançam, tem que atender esses critérios que são descritos a partir desses editais. E a partir disso, coloquei algumas questões que estou refletindo e estou procurando aprofundar essas reflexões a fim de respondê-las. Então, uma dessas reflexões é, afinal, existe um livro didático ideal?
há como defini-los, se é que é possível, quais as possibilidades são apresentadas neles, né? Há clareza da sua multiplicidade? Então, a partir dessas reflexões, me proponho aprofundar, fazer essa análise e essa discussão. Segundo Chopin, os livros didáticos, eles possuem, no mínimo, 4 funcionalidades, né? E essas funcionalidades, elas variam conforme o seu uso. Então, dependendo da sua utilização, ele assume várias possibilidades e se transforma em um material que ele vai denominar de polifônico. E aí o questionamento, essas reflexões e essas inquietações vão de encontro a esse aprofundamento, né? Se de fato existe um livro didático ideal, de que maneira e de que forma eles podem ser utilizados a partir do que eles apresentam e quais as suas multiplicidades que a gente pode identificar. Enfim, são essas inquietações que eu busco, né, tratar na minha pesquisa de dissertação, da qual se encontra no processo de desenvolvimento, entendendo, conforme eu já coloquei, esse programa não apenas no seu caráter econômico, mas principalmente como uma das relevante política pública, né, de investimento em educação em nosso país e que deve funcionar como uma espécie de portas, né, portas que possibilite, que viabilize o acesso ao conhecimento que é constituído no espaço da sala de aula a partir da mediação do professor, compreendendo ainda a importância de discutir esse alcance para além do universo da sala de aula, né, mas compreendendo também toda a complexidade territorial do país, a partir do diálogo com a realidade que também é estabelecida nesses materiais e os diversos usos que podem ser suscitados a partir do que eles oferecem. Então, tentar também fazer essa análise de forma crítica, no sentido de que existem muitos aspectos ainda a serem avançados, né? Não só no sentido mais teórico ou conceitual, mas na própria duração desses materiais, que se tem discutido muito, do consumo total da obra, de não precisar chegar no final do ano e devolver esses materiais, mas ficar de posse desse aluno ou desse professor, e principalmente o diálogo, né, a partir das representações que vem sendo colocado e de alguma forma vem sendo consumida nesses materiais. Então, a partir disso, finalizo minha participação, agradecendo mais uma vez, né, enfatizando aqui, manifestando mais uma vez meus agradecimentos e o desejo de ter contribuído. Então, muito obrigada.